Ela saía todo dia do restaurante carregando sacolas de comida. O patrão achou que era roubo e resolveu seguir. Quando viu onde ela morava e o que fazia com aquelas sobras, ele caiu de joelhos e chorou. Lourdes estava de joelhos no chão do banheiro masculino quando ouviu a voz de Anderson ecoando pelo corredor. O coração dela apertou. Eram quase 10 da noite e ela tinha certeza que todos os gerentes já tinham ido embora. Mas não. A voz dele estava ficando mais perto, acompanhada de passos pesados que faziam o piso do restaurante Terraço Nobre ranger. Ela olhou para as 3 sacolas plásticas escondidas atrás do vaso sanitário, cheias de marmitas que ela tinha separado das sobras da cozinha. Se ele entrasse ali agora, estava tudo acabado. Alguém viu a faxineira. A voz de Anderson cortou o silêncio como uma lâmina. Lourdes segurou a respiração. Seus dedos tremiam segurando o pano de chão encharcado. 43 anos de vida, 8 anos trabalhando naquele restaurante, e ela nunca tinha sentido tanto medo quanto naquele momento. Não era medo de perder o emprego. Era medo do que aconteceria com as 12 bocas que esperavam por ela em casa se aquelas sacolas fossem descobertas. Tá aí dentro, é? Anderson bateu na porta do banheiro com força. Lourdes fechou os olhos. Não adiantava mais se esconder. Ela se levantou devagar, limpou as mãos no avental e abriu a porta. A luz fluorescente do corredor estava tão forte que ela precisou apertar os olhos. Anderson estava parado bem na frente dela, e atrás dele tinha mais 3 pessoas. Carla, a cozinheira. 2 garçons que ela não lembrava o nome, todos olhando para ela como se ela tivesse feito alguma coisa terrível. Que você está fazendo aqui essa hora ainda? Anderson cruzou os braços. Ele era um homem alto, sempre com aquela postura de quem achava que mandava no mundo inteiro. O tipo de gente que Lourdes aprendeu a reconhecer de longe durante a vida toda. Gente que media o valor dos outros pelo tamanho do salário. Terminando a limpeza, moço. Lourdes manteve a voz firme, mesmo com o coração batendo descompassado. Estava só conferindo se não tinha esquecido nada. Anderson olhou para ela de cima a baixo. Depois olhou para dentro do banheiro. E então, ele viu as 3 sacolas plásticas atrás do vaso sanitário. O sorriso que apareceu no rosto dele foi o tipo de sorriso que não tinha nada de alegria. Era o sorriso de quem tinha acabado de pegar alguém fazendo algo errado. E aquilo ali? Ele apontou para as sacolas. Que é aquilo? Lourdes sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Era como se alguém tivesse arrancado a voz dela da garganta. Anderson não esperou resposta. Ele entrou no banheiro, pegou uma das sacolas e abriu. Dentro tinha 6 marmitas de plástico transparente, todas cheias de comida. Arroz, feijão, pedaços de carne que sobraram do jantar, salada, macarrão. Eu não acredito. Anderson começou a rir. Não era uma risada baixa. Era alta, escandalosa, do tipo que fazia todo mundo no corredor parar para olhar. Você tá roubando comida? É sério isso? Eu não tô roubando. As palavras saíram fracas da boca de Lourdes. Ela estava tentando se controlar, mas as lágrimas já estavam começando a embaçar a vista. É só as sobras que iam pro lixo mesmo. Eu sempre pergunto pro pessoal da cozinha antes de pegar. Sobras? Anderson jogou a sacola no chão. 2 marmitas se abriram e a comida se espalhou pelo piso que Lourdes tinha acabado de limpar. Isso aqui não é sobra, não. Isso aqui é comida boa, comida que a gente ainda poderia usar amanhã. E você tá levando para quê? Para vender na rua? Carla deu um passo à frente. Era uma mulher de uns 50 anos, baixinha, que trabalhava na cozinha do restaurante desde que Lourdes tinha entrado. Anderson, calma. A Lourdes sempre pediu permissão antes de levar. A gente ia jogar fora mesmo essa comida. Cala a boca, Carla. Anderson nem olhou para ela. Os olhos dele estavam fixos em Lourdes. Eu não perguntei sua opinião. Eu tô falando com a ladra aqui. A palavra cortou fundo. Ladra. Lourdes tinha sido chamada de muita coisa na vida. De pobre, de ignorante, de favelada. Mas ladra nunca. Ela trabalhou a vida inteira.
Quebrou o corpo em 3 empregos, para nunca precisar pegar nada de ninguém. E agora esse homem estava ali, na frente de todo mundo, chamando ela de ladra por causa de comida que ia direto pro lixo. Eu não sou ladra. A voz de Lourdes saiu firme dessa vez. Firme e baixa, mas todo mundo ouviu. Eu trabalho aqui há 8 anos. Nunca faltei um dia. Nunca reclamei de nada. Faço hora extra sem pedir pagamento. Limpo banheiro, limpo cozinha, limpo até o escritório do dono quando precisa. E tudo que eu peço em troca é poder levar a comida que vocês iam jogar no lixo. Ah, é? Anderson deu um passo na direção dela. E pra que tanta comida, hein? O que você faz com isso tudo? Tá levando pra quem? Lourdes abaixou a cabeça. Ela não podia contar. Não podia falar das 12 crianças esperando em casa. Não podia explicar que aquelas marmitas eram a única refeição decente que a maioria delas ia ter no dia. Porque se ela contasse, viriam as perguntas, as autoridades, os assistentes sociais, e ela perderia tudo, perderia todos eles. É para mim. A mentira saiu pesada. Eu levo para casa para não gastar com comida. O salário é pouco. Mentira. Anderson pegou outra sacola e abriu. Dessa vez, tinha 8 marmitas. Ninguém come tudo isso sozinho. Você tá vendendo, né? Tá levando essa comida e vendendo para ganhar um extra. Admite logo. Eu não tô vendendo nada. Lourdes levantou o rosto. As lágrimas estavam descendo agora, mas ela não limpou. Deixou que todo mundo visse, porque talvez se vissem ela chorando, se vissem ela humilhada daquele jeito, eles parassem de fazer perguntas. Eu só quero levar a comida, por favor, só isso. Um dos garçons riu baixinho. O outro desviou o olhar sem graça. Carla estava com os olhos vermelhos, como se também estivesse prestes a chorar. E Anderson continuava ali, plantado na frente de Lourdes, com aquele sorriso venenoso no rosto. Sabe o que eu acho? Anderson jogou a segunda sacola no chão também. Mais comida se espalhou pelo piso. Eu acho que você precisa aprender uma lição. Não pode sair por aí pegando o que não é seu, mesmo que seja sobra. Aqui tem regra, e quem não segue regra sofre as consequências. Anderson, pelo amor de Deus. Carla tentou de novo. A mulher tá chorando, deixa ela ir embora. Deixa ela ir embora? Anderson se virou para Carla com um olhar que fez a cozinheira dar um passo para trás. Ela tá roubando e você quer que eu deixe ela ir embora? Que exemplo eu vou dar para os outros funcionários se eu deixar passar? Lourdes olhou para as marmitas espalhadas no chão. Toda aquela comida desperdiçada. Toda aquela comida que poderia ter alimentado as crianças por 2 dias. Mateus ia perguntar por que ela não trouxe nada hoje. Ana Clara ia dormir com fome de novo. E os outros 10, cada um com sua história de abandono e dor, iam olhar para ela esperando um milagre que não ia acontecer. Me desculpa. Lourdes juntou as mãos em frente ao corpo. A voz dela estava quebrando agora. Me desculpa. Eu prometo que não levo mais nada. Eu prometo. Só não me manda embora. Eu preciso desse emprego. Por favor. Era humilhante. Era destruidor. Mas ela fez mesmo assim. Porque orgulho não enchia a barriga de criança. Orgulho não pagava remédio. Orgulho não mantinha 12 vidas dependendo dela. Anderson ia responder alguma coisa quando uma voz cortou o corredor. Uma voz que Lourdes conhecia, mas nunca tinha ouvido tão perto assim. O que está acontecendo aqui? Todo mundo se virou. Fernando estava parado na porta do corredor, as mãos nos bolsos, o rosto sério. O dono do restaurante. O homem que Lourdes via apenas de longe, sempre cercado de gente importante, sempre apressado demais para notar uma faxineira. Ele estava ali, olhando para a cena toda, para Lourdes de joelhos no chão, para a comida espalhada, para Anderson com aquele sorriso ainda no rosto. Senhor Fernando, Anderson endireitou a postura na mesma hora. Eu estava só resolvendo uma situação aqui. A faxineira estava roubando comida. Fernando não respondeu. Ele apenas olhou para Lourdes, e naquele olhar tinha algo que ela não conseguia decifrar. Não era pena,
Não era raiva, era outra coisa, algo que fez o coração dela apertar ainda mais. Todo mundo pode ir embora. Fernando falou baixo, mas todo mundo ouviu. Menos você, Anderson, e você. Ele apontou para Lourdes. Quero falar com vocês dois no meu escritório. Agora. O escritório de Fernando ficava no segundo andar do restaurante, um lugar que Lourdes nunca tinha pisado em 8 anos de trabalho. Enquanto subia a escada atrás dele e de Anderson, ela sentia as pernas tremerem. Não era cansaço, era medo puro. Medo de perder o emprego, medo de voltar para casa sem as marmitas, medo de olhar nos olhos das crianças e dizer que não tinha nada para o café da manhã do dia seguinte. Fernando abriu a porta e fez um gesto para que entrassem. O escritório era grande, com uma mesa enorme no centro, estantes cheias de papéis e uma janela que dava para a rua principal. Lourdes ficou parada perto da porta, sem saber se podia sentar ou se devia continuar em pé. Anderson entrou com aquele ar de dono da situação, como se fosse ele quem mandava ali dentro. Senta. Fernando apontou para as 2 cadeiras na frente da mesa. Não era um pedido, era uma ordem. Os dois sentaram. Lourdes manteve as mãos no colo, apertando os dedos com tanta força que as juntas ficaram brancas. Fernando deu a volta e sentou na cadeira dele do outro lado da mesa. Ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu durar uma eternidade. Anderson. Fernando finalmente falou, olhando diretamente para o gerente. Me explica o que eu acabei de ver lá embaixo. Senhor, eu flagrei a funcionária roubando comida. Anderson se inclinou para a frente, animado para contar a história. 3 sacolas cheias de marmitas. Ela estava escondendo no banheiro, provavelmente esperando todo mundo ir embora para levar. Quando confrontei, ela inventou desculpa de que era sobra, mas... Era sobra? Fernando interrompeu. Ele estava olhando para Anderson, mas o tom da voz tinha mudado. Tinha algo ali que fez o gerente parar de falar no meio da frase. Era, senhor, mas... Então não era roubo. Fernando encostou na cadeira. Se era sobra, comida que ia ser jogada fora, não é roubo. É aproveitamento. Anderson abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Estava claro que ele não esperava essa resposta. Mas, senhor, a gente tem regras. Os funcionários não podem simplesmente pegar comida e levar para casa sem autorização. Isso cria precedente. Outros vão querer fazer o mesmo. E... Quantos funcionários pediram para levar sobras nos últimos anos? Fernando cortou de novo. Anderson ficou em silêncio. Ele olhou para o teto como se estivesse tentando lembrar. Nenhum, senhor. Nenhum. Fernando repetiu. Então não tem precedente nenhum. Tem uma funcionária que, pelo jeito, precisa dessa comida mais do que a gente precisa jogar no lixo. Ele se virou para Lourdes. Quanto tempo você trabalha aqui? Lourdes limpou a garganta. A voz saiu fraca. 8 anos, senhor. 8 anos. Fernando anotou algo em um papel. E quantas vezes você faltou nesses 8 anos? Nenhuma, senhor. Nenhuma falta em 8 anos. Fernando olhou para Anderson. Isso é um recorde aqui no restaurante. Nem você, Anderson, tem esse histórico. Ele voltou para Lourdes. Quantas vezes você chegou atrasada? Nenhuma, senhor. E quantas vezes você reclamou do salário, pediu aumento, recusou fazer hora extra? Lourdes abaixou a cabeça. Nenhuma, senhor. Fernando ficou olhando para ela por um tempo longo. Não era um olhar de julgamento. Era diferente. Era como se ele estivesse tentando enxergar alguma coisa que estava escondida. Algo que ia além daquela mulher de avental sujo sentada na frente dele. Por que você precisa de tanta comida? A pergunta veio baixa, mas direta. Lourdes sentiu o peito apertar. Essa era a pergunta que ela não podia responder. A pergunta que abria todas as portas que ela passou anos trancando. Se contasse a verdade, perdia tudo. Mas se mentisse de novo, talvez perdesse do mesmo jeito. É para mim, senhor. A mentira saiu automática. Eu levo para casa para não precisar gastar com comida. 3 sacolas cheias de marmitas. Fernando cruzou os braços.
Para você sozinha. Sim, senhor. Você mora sozinha? O silêncio voltou. Lourdes apertou os dedos com mais força. Moro, senhor. Mentira! A palavra saiu calma da boca de Fernando, mas teve o efeito de um soco. Lourdes levantou os olhos assustada. Anderson se remexeu na cadeira, sem entender o que estava acontecendo. Fernando se levantou e deu a volta na mesa. Ele ficou parado bem na frente de Lourdes, olhando diretamente para ela. Você não mora sozinha, e essa comida não é para você. Mas, senhor, eu vi você saindo daqui ontem, Fernando continuou. Eram quase 10h30 da noite. Você estava carregando 2 sacolas enormes. Eu pensei que fosse lixo, mas hoje eu entendi. Não era lixo, era comida. Ele fez uma pausa. E você não pegou nenhum carro, não pegou ônibus, você foi andando com aquele peso todo. Lourdes sentiu as lágrimas voltarem. Ela tentou segurar, mas não conseguiu. Elas começaram a descer devagar, uma atrás da outra, molhando o avental já sujo de tanto trabalho. Para quem é essa comida? Fernando perguntou de novo, dessa vez mais baixo. Para quem você está levando? Eu não posso contar. As palavras saíram no meio de um soluço. Por favor, senhor, não me faça contar. Eu prometo que não levo mais nada. Eu prometo que... Eu não estou pedindo para você prometer nada. Fernando se abaixou para ficar na altura dela. Eu só quero entender quem está esperando por essa comida em casa. E foi naquele momento, com aquele homem rico que ela mal conhecia ajoelhado na frente dela, que Lourdes sentiu algo quebrar dentro do peito. Era como se uma represa tivesse rachado e toda a água represada por anos começasse a vazar de uma vez. Ela cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar de verdade. Não era choro silencioso, era choro alto, desesperado, do tipo que vem de um lugar tão fundo que parece não ter fim. Crianças! A palavra saiu abafada entre as mãos. Tem crianças esperando. Fernando trocou um olhar rápido com Anderson. O gerente estava pálido agora. Todo o ar de superioridade tinha sumido. Fernando voltou a atenção para Lourdes. Quantas crianças? Lourdes limpou o rosto com as costas da mão. Os olhos dela estavam vermelhos e inchados. 12. 12? Anderson se levantou da cadeira. 12 crianças? Como assim 12 crianças? Elas moram comigo. Lourdes estava tremendo agora. Todo o corpo dela tremia como se estivesse com frio. Eu cuido delas, eu alimento elas. Eu não deixo elas passarem fome. Eu não deixo. São seus filhos? Fernando perguntou. Lourdes balançou a cabeça. Não, senhor, nenhum deles é meu. Eu nunca tive filho, mas eles não tinham ninguém. Estavam na rua, jogados, abandonados. Eu não podia deixar eles morrerem. O silêncio que caiu no escritório era tão pesado que até o barulho dos carros na rua parecia ter sumido. Fernando continuava ajoelhado na frente de Lourdes, processando o que tinha acabado de ouvir. Anderson estava parado ao lado da cadeira, a boca entreaberta, sem conseguir formar uma palavra. 12 crianças. Fernando repetiu, como se precisasse dizer em voz alta para acreditar. Você está criando 12 crianças sozinha. Eu trabalho em 3 lugares, senhor. Lourdes enxugou o rosto de novo. De manhã eu trabalho numa lavanderia. À tarde eu venho para cá. E quando saio daqui eu faço faxina em 2 prédios. Eu durmo umas 3 horas por noite, talvez 4 quando dá sorte. O resto do tempo eu estou trabalhando ou cuidando delas. E ninguém sabe? Anderson finalmente encontrou a voz. Assistente social, conselho tutelar. Ninguém? Ninguém. Lourdes olhou para ele com medo estampado no rosto. Se descobrirem, eles vão levar as crianças, vão colocar em abrigo, vão separar os irmãos, vão jogar eles de volta no sistema. E eu sei o que acontece lá. Eu sei porque eu passei por isso quando era criança. Ela voltou para Fernando. Por favor, senhor. Eu sei que eu errei, eu sei que eu não podia pegar a comida sem permissão oficial. Mas elas precisam comer. Elas são só crianças. Elas não têm culpa de nada. Fernando ficou olhando para ela por mais um tempo. Depois, ele se levantou devagar e voltou para trás da mesa. Ele pegou o telefone, discou um número e esperou.
Lourdes sentiu o coração despencar. Era isso. Ele ia ligar para as autoridades. Ia denunciar tudo. As crianças iam ser levadas e ela ia ficar sozinha de novo. Carla, Fernando falou no telefone, prepara 15 marmitas, das grandes. Coloca de tudo. Carne, arroz, feijão, salada, sobremesa, suco. Quero que fique bem reforçado. Ele fez uma pausa. Isso, 15. E faz isso todos os dias a partir de agora. Toda noite, antes de fechar a cozinha, você separa 15 marmitas para a Lourdes levar. Outra pausa. Não, não é favor. É política nova da empresa. Funcionários podem levar sobras para casa. Acabei de aprovar. Ele desligou o telefone e olhou para Lourdes. A expressão dele tinha mudado completamente. Não tinha mais dureza, tinha outra coisa ali, algo que parecia respeito. A partir de hoje, você leva a comida daqui oficialmente, Fernando falou. 15 marmitas todos os dias. E se precisar de mais, você avisa. Lourdes não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela olhou para Fernando, depois para Anderson, depois de volta para Fernando. Senhor, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Fernando sentou na cadeira. Só me responde uma coisa. Onde você mora? Lourdes hesitou. Na Vila Esperança, senhor. No morro. Vila Esperança. Fernando anotou. Endereço completo. Ela deu o endereço com a voz ainda trêmula. Fernando anotou tudo. Depois ele olhou para Anderson. Você pode ir. E na próxima vez que ver a Lourdes levando comida, você ajuda ela a carregar. Entendeu? Anderson acenou com a cabeça, completamente sem chão. Ele saiu do escritório sem olhar para trás. Quando a porta fechou, Fernando se virou para Lourdes. Vai para casa, ele disse. Carla vai preparar as marmitas e amanhã você volta aqui no horário normal. Ele fez uma pausa. Mas eu preciso que você me prometa uma coisa. Ah, o que for, senhor. Se precisar de ajuda, você pede. Não espera chegar no desespero de novo. Você pede, combinado? Lourdes assentiu, as lágrimas voltando. Mas dessa vez não era de medo. Era outra coisa. Era algo que ela não sentia há muito tempo. Era esperança. Quando ela saiu do restaurante meia hora depois, carregando 4 sacolas cheias de marmitas preparadas por Carla, ela não viu a figura parada do outro lado da rua. Fernando estava encostado no carro dele, observando ela se afastar na noite. E quando Lourdes virou na esquina e sumiu, ele entrou no carro e a seguiu. Fernando seguiu Lourdes de longe, mantendo distância suficiente para não ser notado. Não era algo que ele costumava fazer. Na verdade, nunca tinha feito nada parecido na vida. Mas alguma coisa naquela mulher, naquela história de 12 crianças, não saía da cabeça dele. 12 crianças. Como era possível uma pessoa sozinha cuidar de 12 crianças? De onde elas tinham vindo? Porque ninguém sabia. Lourdes virou à esquerda numa rua estreita que começava a subir o morro. Fernando diminuiu a velocidade. O asfalto foi dando lugar a paralelepípedos irregulares, depois a terra batida. As casas foram ficando mais simples, mais apertadas umas nas outras. Ele estacionou o carro no final da rua asfaltada e continuou a pé, mantendo distância. Não queria assustá-la, só queria entender. A subida era íngreme. Fernando sentiu as pernas pesarem depois de alguns minutos. Como Lourdes fazia aquilo todo dia, carregando 4 sacolas pesadas? A mulher devia ter uma força que ele não conseguia imaginar. Não era força de músculo, era outra coisa. Era a força de quem não tinha escolha, a não ser forte. Lourdes parou em frente a uma casa no meio do morro. Não era a menor da rua, mas também estava longe de ser grande. Era uma construção simples, de 2 andares, com a pintura desbotada e o portão de ferro enferrujado. Mas tinha algo diferente ali. Tinha flores plantadas em latas de tinta velhas. Tinha roupas estendidas no varal, todas limpas e organizadas. Tinha uma pequena horta do lado, com pés de tomate e alface brotando da terra. Fernando se escondeu atrás de um poste de luz e observou. Lourdes mal tinha colocado a mão no portão quando a porta da casa se abriu com força.
E então ele viu crianças, muitas crianças. Elas saíram correndo da casa como uma onda, gritando, pulando, todas querendo chegar primeiro em Lourdes. Fernando contou rapidamente. 6, 7, 8, 9... Não, espera, tinha mais vindo de dentro. 10, 11, 12... 12 mesmo. Ela não tinha mentido. Tia Lourdes! Tia Lourdes! As vozes se misturavam num coro animado. Tinha criança pequenininha, devia ter uns 3 ou 4 anos. Tinha outras maiores, na faixa dos 9, 10 anos. Todas com roupas limpas, mas remendadas. Todas descalças. Todas com aquele olhar de quem tinha passado fome na vida e sabia o valor de cada refeição. Um menino maior, magro, de cabelo curto e olhos espertos, foi o primeiro a abraçar Lourdes. Ele devia ter uns 9 anos, talvez 10. Trouxe comida? Ele perguntou, e a voz dele tinha uma mistura de esperança e medo da resposta. Trouxe, Mateus. Lourdes bagunçou o cabelo dele com carinho. Trouxe bastante hoje. Tem até sobremesa. Mateus. Então aquele era Mateus. Fernando observou o menino com atenção. Ele tinha algo de diferente. Uma maturidade que criança daquela idade não devia ter. O jeito como ele organizava as outras crianças em fila, o jeito como ele pegava as sacolas da mão de Lourdes para ajudar a carregar. Não era comportamento de filho. Era comportamento de quem tinha responsabilidade. Uma menininha de uns 6 anos, com tranças desfeitas e um sorriso banguela, puxou a mão de Lourdes. Tia, o Miguel tá com febre de novo. De novo? Lourdes se abaixou na altura da menina. Ana Clara, vai lá dentro e pega o termômetro. Rápido! Ana Clara. Fernando gravou o nome. A menina saiu correndo para dentro da casa e Lourdes entrou atrás, cercada pelas crianças. Fernando esperou alguns segundos e se aproximou devagar. O portão estava entreaberto. Ele podia ver o interior da casa pela janela. A sala era pequena, mas organizada. Tinha um sofá velho, mas limpo, com almofadas remendadas. Tinha cortinas simples, mas bem passadas. O chão estava varrido. As paredes tinham desenhos de criança pendurados com fita adesiva. Era pobre, mas não era sujo. Era pobre, mas tinha amor. Lourdes estava ajoelhada ao lado de um colchão no canto da sala. Deitado ali, tinha um menino pequeno, devia ter uns 5 anos, com o rosto vermelho e suado de febre. Ela colocou a mão na testa dele e fechou os olhos por um segundo, como se estivesse fazendo uma oração silenciosa. Quanto tá dando? Ela perguntou quando Ana Clara voltou com o termômetro. 39. A voz de Mateus veio de trás. Ele estava segurando o termômetro e olhando para Lourdes com preocupação. Já dei o remédio que você deixou, mas não baixou. Tá bom. Lourdes pegou um pano úmido e passou no rosto do menino. Vamos fazer com pressa. E se não baixar até amanhã de manhã, eu levo ele no posto. Não tem consulta marcada amanhã. Mateus falou baixo. Só na semana que vem. Então eu vou sem marcar. Lourdes respondeu com uma firmeza que não aceitava discussão. Ninguém vai ficar doente nessa casa sem ser cuidado. Ninguém. Fernando sentiu algo apertar no peito. A forma como ela falava, a forma como as crianças olhavam para ela. Não era obrigação. Era amor puro. Era devoção. Aquelas crianças não eram filhas dela por papel, mas eram no jeito mais verdadeiro que existia. Tia Lourdes, uma voz fininha chamou. Era uma menininha de uns 4 anos, segurando um ursinho de pelúcia sem um olho. Posso comer agora? Pode sim, meu amor. Lourdes se levantou. Todo mundo pode. Vamos, vem comigo para a cozinha. As crianças seguiram Lourdes em fila, como soldadinhos obedientes. Fernando viu elas entrarem numa cozinha minúscula nos fundos da casa. Lourdes começou a abrir as marmitas e distribuir nos pratos. Tinha comida para todo mundo, mas ela serviu as crianças primeiro. Pegou um prato para ela só depois que todas já estavam com os seus. Foi nesse momento que Fernando ouviu passos atrás dele. Ele se virou rápido e deu de cara com um homem baixinho, de cabelos brancos e rosto enrugado como casca de árvore. Devia ter uns 70 anos, talvez mais.
Estava olhando para Fernando com uma mistura de curiosidade e desconfiança. "Posso ajudar?" o homem perguntou, com sotaque do interior. Fernando ficou sem resposta por um segundo. Depois recuperou a compostura. Eu sou o patrão da Lourdes, do restaurante." O homem ergueu as sobrancelhas. "O patrão dela está aqui no morro? Isso é novidade." Ele cruzou os braços. "E o que o senhor está fazendo espiando pela janela dos outros?" "Eu não estou espiando." Fernando se afastou da janela. Eu queria entender." "Entender o quê?" "As crianças." Fernando olhou de volta para a casa. "Ela me contou que cuida de 12 crianças. Eu precisava ver se era verdade." O homem deu um sorriso triste. "É verdade. 12 agora. Já foram mais. Já foram menos. Depende de quantas crianças abandonadas ela encontra." "Quantas ela já encontrou?" "Perdeu a conta." O homem encostou no muro. "Eu sou o seu Antônio. Moro ali do lado. Conheço a Lourdes há uns 10 anos, desde que ela chegou aqui no morro." 10 anos, Fernando repetiu. "E nesse tempo todo ela vem fazendo isso?" "Nem sempre foram 12 de uma vez," seu Antônio explicou. "Ela pega as crianças da rua, cuida até conseguir achar uma família para adotar. Já conseguiu colocar umas 20, talvez 30 crianças em lares. Mas essas 12 aí, ninguém quis. São as que têm problema de saúde, as que são mais velhas, as que vêm de histórias muito ruins." Fernando sentiu um peso descer sobre os ombros. "E ela faz tudo sozinha?" "Tudo," seu Antônio confirmou. "Trabalha feito condenada, dorme quase nada e ainda encontra tempo para ensinar as crianças a ler, a escrever, a ter educação. É uma santa, moço. Não tem outra palavra." "Por que ela não pede ajuda? Por que não oficializa isso?" "Porque tem medo." Seu Antônio baixou a voz. "Medo de que levem as crianças, medo de que separem os irmãos, medo de que joguem eles em abrigo cheio de gente ruim. Ela cresceu em abrigo, sabe? Apanhou muito, passou fome, sofreu coisas que nenhuma criança devia sofrer. Ela prefere morrer trabalhando do que deixar uma criança passar pelo que ela passou." Fernando ficou em silêncio, processando cada palavra. Lá dentro da casa podia ouvir as crianças rindo. Mesmo com tão pouco, mesmo com tanta dificuldade, elas riam, porque tinham Lourdes, porque tinham amor. "Aquele menino ali." Fernando apontou discretamente para dentro, onde Mateus estava ajudando a servir as crianças menores. "O mais velho. Como ele chegou aqui?" "Mateus?" Seu Antônio olhou para dentro também. "Esse tem uma história triste. A Lourdes encontrou ele na porta de um hospital, jogado numa caixa de papelão. Devia ter uns 3 anos na época. Estava quase morto de fome e desidratação. Ela levou para o hospital, ficou com ele até melhorar, e quando foi procurar a família, ninguém quis saber. Aí ela trouxe para cá." Fernando olhou para Mateus com mais atenção. Tinha algo naquele menino. Algo no formato do rosto, na cor dos olhos, na marca de nascença no pescoço em forma de meia-lua. Fernando sentiu o coração acelerar. Não podia ser. Era impossível. "Que idade ele tem agora?" Fernando perguntou, tentando manter a voz calma. "Uns 9, talvez 10. Seu Antônio respondeu. "A Lourdes não sabe ao certo. Não tinha documento nenhum quando ela pegou ele. 9 anos. A marca de nascença em meia-lua. Os olhos castanhos claros, o formato do rosto." Fernando deu um passo para trás, sentindo as pernas fraquejarem. Não podia ser verdade, mas era. Ele tinha certeza absoluta. Aquele menino não era um menino qualquer. Aquele menino era Miguel, o sobrinho que tinha desaparecido 5 anos atrás. O filho do irmão de Fernando que sumiu sem deixar rastro depois da tragédia. O menino que a família inteira procurou por meses, gastando fortunas em investigadores particulares, até desistir e aceitar que ele estava morto. E ele estava ali, vivo, sendo criado por uma mulher que mal tinha dinheiro para comer. Uma mulher que o tinha salvado quando ninguém mais queria saber dele.
Fernando encostou no muro, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos. Seu Antônio percebeu a mudança. "O senhor está bem?" Fernando não respondeu. Ele apenas olhou para dentro da casa, para aquele menino que ria enquanto dividia comida com os irmãos, que não eram de sangue, mas eram de coração, e sentiu o mundo inteiro desabar dentro dele. Fernando não dormiu naquela noite. Ficou sentado na varanda da casa dele, olhando para o nada com a foto do irmão nas mãos. Lucas, o irmão mais novo que tinha perdido num acidente de carro 5 anos atrás. Lucas e a esposa morreram na hora. Miguel, o filho de 3 anos que estava no banco de trás, sumiu do hospital no dia seguinte. Simplesmente desapareceu. A polícia procurou por semanas. A família ofereceu recompensa. Cartazes foram espalhados pela cidade inteira. Nada. Zero. Como se o menino tivesse evaporado, e agora Fernando sabia a verdade. Miguel não tinha sumido. Miguel tinha sido abandonado. Jogado numa caixa de papelão na porta de um hospital como se fosse lixo. E a única pessoa que se importou o suficiente para salvá-lo foi uma mulher que mal conseguia se salvar. O telefone tocou quando o sol começou a nascer. Fernando atendeu sem olhar quem era. "Alô? Senhor Fernando?" Era a voz de Carla. "Desculpa ligar tão cedo, mas a Lourdes não veio trabalhar hoje. Ela sempre chega antes de todo mundo. Tô preocupada." Fernando sentou ereto na cadeira. "Como assim não veio? Ninguém viu ela e ela não atende o celular." Fernando desligou e discou o número de Lourdes. Chamou 1 vez, 2, 3. Caiu na caixa postal. Ele pegou as chaves do carro e saiu sem nem trocar de roupa. 20 minutos depois, estava subindo o morro da Vila Esperança de novo. Mas dessa vez, não escondido. Dessa vez foi direto até a porta da casa dela e bateu. Mateus abriu. O menino estava com olhos fundos de cansaço e o rosto preocupado. Quando viu Fernando, franziu a testa. "O senhor é quem?" "Eu sou o patrão da Lourdes." Fernando respondeu. "Do restaurante. Ela está aí?" Mateus hesitou, depois abriu a porta mais um pouco. "Tá, mas ela não está bem." Fernando entrou e o que viu fez o coração apertar. Lourdes estava deitada no sofá, tremendo mesmo embaixo de 2 cobertores. O rosto dela estava pálido e suado. Ana Clara estava ao lado, passando um pano molhado na testa dela. As outras crianças estavam espalhadas pela sala, todas em silêncio, todas com aquele olhar assustado de quem não sabia o que fazer. "Há quanto tempo ela está assim?" Fernando perguntou, se ajoelhando ao lado do sofá. "Desde ontem à noite," Mateus respondeu. "Ela chegou do trabalho e desmaiou. A gente conseguiu colocar ela no sofá, mas ela não para de tremer." Fernando colocou a mão na testa de Lourdes. Estava fervendo. "Alguém chamou médico?" "A gente não tem dinheiro para médico." Mateus baixou a cabeça. "E se a gente chamar ambulância, eles vão ver as crianças todas aqui. Vão fazer perguntas. A tia Lourdes sempre disse para não chamar ninguém." Fernando olhou para aquele menino de 9 anos, falando com a responsabilidade de um adulto, com a preocupação de quem sabia que um erro podia destruir tudo, e sentiu uma raiva imensa de um mundo que colocava esse peso nos ombros de uma criança. "Eu vou cuidar disso." Fernando tirou o celular do bolso e ligou para o médico particular dele. "Doutor Henrique, preciso que você venha agora." Não, não é para mim. "É uma emergência. Vou mandar o endereço." Ele desligou e olhou para Mateus. "O médico vem aqui e não se preocupa com perguntas. Ele não vai fazer nenhuma." Mateus olhou para Fernando com uma mistura de desconfiança e esperança. "Por que o senhor está ajudando a gente?" Fernando ia responder quando Lourdes abriu os olhos devagar. Ela estava desorientada, o olhar perdido. Quando viu Fernando, tentou sentar. "Senhor, o que o senhor está fazendo aqui? Fica quieta." Fernando a empurrou gentilmente de volta para o sofá. "Você está com febre alta? Chamei um médico." "Não." Lourdes tentou se levantar de novo, mas não tinha força. "Não pode. Ele vai ver as crianças. Ele não vai fazer nada."
Fernando segurou a mão dela. A pele estava gelada apesar da febre. Confia em mim, só dessa vez, confia. Lourdes olhou para ele por um tempo longo. Depois as lágrimas começaram a descer. Eu não quero perder eles. Por favor, eu não quero perder eles. Você não vai perder ninguém. Fernando apertou a mão dela. Eu prometo. O médico chegou meia hora depois. Era um homem de uns 60 anos, com cabelos brancos e uma maleta de couro antiga. Ele olhou para a sala cheia de crianças, depois para Fernando, mas não fez nenhuma pergunta. Apenas se ajoelhou ao lado de Lourdes e começou o exame. 10 minutos depois, ele se levantou e chamou Fernando para o canto. É exaustão extrema combinada com uma infecção respiratória, o médico falou baixo. O corpo dela está no limite. Se continuar nesse ritmo, não aguenta mais 6 meses. O que precisa fazer? Repouso absoluto por no mínimo 2 semanas, antibiótico forte, alimentação reforçada e parar de trabalhar feito escrava. O doutor Henrique olhou de novo para as crianças. Quantas são? 12. 12. O médico balançou a cabeça. E ela cuida de todas sozinha? Sozinha. Então não é exaustão. É milagre ela ainda estar viva. Ele pegou a receita e entregou para Fernando. Essas medicações, 3 vezes ao dia, e arranja alguém para cuidar das crianças enquanto ela recupera. Porque se ela levantar desse sofá nos próximos dias, o próximo lugar que ela vai estar é num caixão. As palavras caíram como uma bomba no silêncio da sala. Fernando olhou para Lourdes, desmaiada de novo no sofá, e depois para as 12 crianças olhando para ele como se ele fosse a última esperança delas. E foi naquele momento que ele tomou uma decisão que ia mudar tudo. Mateus! Fernando chamou. O menino se aproximou. Pega uma mala e coloca roupa para todo mundo. Para 2 semanas. Por quê? Porque vocês vão ficar na minha casa enquanto a Lourdes se recupera. O silêncio que caiu foi tão pesado que até as crianças menores perceberam. Mateus olhou para Fernando como se ele tivesse falado em outro idioma. Na sua casa? Na minha casa, Fernando repetiu. Eu tenho espaço, tenho comida, tenho gente que pode ajudar a cuidar de vocês. E a Lourdes precisa de descanso. Mas ela não vai aceitar, Ana Clara falou com a voz trêmula. Ela sempre disse que a gente não pode incomodar ninguém. Ela não tem escolha dessa vez. Fernando olhou para a menina. Ou ela aceita ajuda, ou ela morre. E se ela morrer, o que acontece com vocês? Ninguém respondeu, porque todo mundo sabia a resposta. Sem Lourdes, eles voltavam para a rua. Voltavam para o abandono. Voltavam para o inferno de onde ela tinha tirado cada um deles. Tá bom, Mateus finalmente falou. A gente vai. As próximas 2 horas foram um caos organizado. Fernando ligou para a governanta da casa dele e pediu para preparar os quartos de hóspedes. Ligou para o motorista e pediu para buscar uma van. Comprou as medicações numa farmácia do caminho e, quando voltou, as crianças estavam todas arrumadas, com malas improvisadas feitas de sacolas de supermercado. Lourdes acordou quando eles estavam saindo. Ela tentou protestar, tentou dizer que não precisava, que eles ficavam bem sozinhos. Mas Fernando não deu ouvidos. Ele a carregou no colo até o carro, colocou ela no banco de trás, com cuidado de quem carregava algo precioso, e disse apenas uma coisa. Você passou a vida inteira cuidando de todo mundo. Agora deixa alguém cuidar de você. As crianças entraram na van em silêncio. Fernando olhou para elas pelo retrovisor. 12 pares de olhos assustados olhando de volta. 12 vidas que dependiam de uma mulher que estava se matando aos poucos para mantê-las vivas. E ali, no meio delas, estava Miguel, o sobrinho que ele tinha chorado como morto. O menino que agora chamava outra pessoa de mãe. Fernando ainda não tinha contado para ninguém, não tinha contado para a família, não tinha contado para Lourdes, porque ele não sabia o que fazer com aquela informação. Miguel tinha uma família biológica rica, com dinheiro para dar tudo o que ele precisasse. Mas aqui, nessa van, ele tinha irmãos, tinha amor.
Tinha uma mãe que tinha escolhido ele quando ninguém mais queria. E Fernando sabia que qualquer decisão que tomasse ia destruir alguém. Se levasse Miguel de volta para a família, destruía o menino e Lourdes. Se deixasse Miguel com Lourdes, destruía a memória do irmão e a esperança da família. Não tinha resposta certa, só tinha escolhas impossíveis. Quando chegaram na casa de Fernando, uma mansão enorme no bairro mais rico da cidade, as crianças desceram da van de boca aberta. Nunca tinham visto nada parecido. Ana Clara segurou a mão de Mateus com força. Uma das crianças menores começou a chorar baixinho. Não precisa ter medo. Fernando se ajoelhou na altura delas. Aqui é a casa de vocês também agora, pelo tempo que precisar. Mateus olhou para ele com aqueles olhos velhos demais para a idade. Por que o senhor está fazendo isso? E Fernando olhou direto para ele, para o sobrinho que não sabia que era sobrinho, para o menino que tinha sido abandonado e depois salvo. E respondeu a única verdade que conseguia dar naquele momento, porque é o certo a fazer. Mas por dentro, ele sabia que a verdade era muito mais complicada que isso, e que em breve teria que enfrentar a decisão mais difícil da vida dele. Lourdes acordou num quarto que não era o dela. A cama era macia demais, os lençóis cheiravam a lavanda. A luz entrava por uma janela enorme, com cortinas que pareciam custar mais que o aluguel de um ano da casa dela. Ela tentou se sentar, mas o corpo doeu inteiro. Cada músculo protestava como se tivesse sido espancada. Calma. Uma voz suave veio do canto do quarto. Era uma mulher de uns 50 anos, usando avental, com um sorriso gentil no rosto. Você ainda está fraca. O médico disse para não forçar. Onde eu tô? Lourdes perguntou a voz rouca. Cadê as crianças? Tá na casa do senhor Fernando, e as crianças estão todas bem. Tomaram café da manhã, tomaram banho, e agora estão brincando no jardim. A mulher se aproximou com uma bandeja. Meu nome é Teresa, sou a governanta aqui. Trouxe sopa e chá para você. Lourdes tentou protestar, mas Teresa não deixou. Ela ajudou Lourdes a sentar, ajeitou os travesseiros atrás das costas e colocou a bandeja no colo dela. A sopa estava quente, cheirosa, cheia de legumes e pedaços de frango. Quanto tempo eu dormi? Lourdes perguntou entre colheradas. 2 dias. 2 dias? Lourdes quase derrubou a tigela. Eu preciso levantar, eu preciso trabalhar, eu preciso... Você não precisa de nada além de descansar. A Teresa segurou os ombros dela com firmeza. O senhor Fernando já resolveu tudo. Ele ligou para os seus outros empregos e disse que você está de licença médica. Pagou adiantado 1 mês de salário em cada um. E disse que você só volta quando estiver completamente recuperada. Lourdes sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Ele não precisava fazer isso. Mas fez. Teresa limpou uma lágrima que escapou. E se me permite dizer, esse homem não tira os olhos das crianças, especialmente do Mateus. Fica olhando para o menino como se estivesse vendo um fantasma. O coração de Lourdes apertou. Ela conhecia aquele olhar. Já tinha visto antes em gente que tinha perdido alguém e de repente via a pessoa de volta. Cadê o senhor Fernando agora? Tá lá fora com as crianças. Quer que eu chame ele? Quero. Teresa saiu e voltou 5 minutos depois com Fernando. Ele estava diferente, sem o terno de sempre. Estava de calça jeans e camiseta, os cabelos bagunçados, e tinha algo nos olhos dele que Lourdes não conseguia decifrar. Era medo, era culpa, era outra coisa que ela não entendia. Como você tá? Fernando perguntou, parando perto da cama. Melhor. Lourdes colocou a tigela de sopa de lado. Senhor, eu preciso falar com o senhor. Sobre o Mateus. Fernando ficou pálido. O que tem o Mateus? Eu vi o jeito que o senhor olha para ele. Lourdes falou devagar. Não sou burra. Eu sei que tem alguma coisa. O senhor conhece o Mateus de algum lugar? Fernando fechou os olhos. Quando abriu de novo, estavam úmidos. Posso sentar? Lourdes acenou com a cabeça. Fernando sentou na beirada da cama e ficou em silêncio por um tempo que pareceu durar horas. Finalmente, ele começou a falar. Eu tinha um irmão.
A voz dele estava quebrando. Lucas. Ele era 6 anos mais novo que eu. Era meu melhor amigo. A gente fazia tudo junto quando éramos crianças. Fernando limpou os olhos. Ele casou, teve um filho, um menino lindo chamado Miguel. E eu era louco por aquele moleque. Era padrinho dele. Passava todo final de semana na casa deles. Lourdes sentiu o sangue gelar nas veias. Ela sabia onde aquela história ia dar. Sabia antes mesmo dele continuar. 5 anos atrás, o Lucas e a esposa morreram num acidente de carro. Fernando continuou, a voz cada vez mais fraca. O Miguel estava no banco de trás. Ele sobreviveu. Foi levado para o hospital com ferimentos leves. E no dia seguinte, quando a família foi buscar ele, o menino tinha sumido. Não, Lourdes sussurrou. Por favor, não. A gente procurou por meses. Investigadores particulares, polícia, cartazes pela cidade inteira. Nada. Zero. Até que a gente desistiu e aceitou que ele tinha morrido também. Fernando olhou diretamente nos olhos de Lourdes. Até eu ver o Mateus. Não. Lourdes balançou a cabeça. As lágrimas estavam caindo agora sem parar. Não, não, não. A marca de nascença no pescoço, em forma de meia-lua. Fernando apontou para o próprio pescoço. Igual a do meu irmão, igual a do meu pai. É genética da família. E os olhos? Os olhos castanhos claros, o formato do rosto. Ele se inclinou para frente. Lourdes, o Mateus é o Miguel. É meu sobrinho. Lourdes soltou um grito que veio do fundo da alma. Ela cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar de um jeito que fez Teresa voltar correndo para o quarto. Fernando fez sinal para ela sair. Quando ficaram sozinhos de novo, ele segurou as mãos de Lourdes e tirou do rosto dela. Escuta. Fernando falou firme. Escuta, eu não vim aqui para tirar ele de você. Não? Lourdes olhou para ele com desespero. Ele tem uma família rica, que pode dar tudo para ele. Eu não tenho nada. Eu não sou nada. Eu sou só... Você é a mãe dele. Fernando cortou. Não no papel, não no sangue, mas no jeito que importa. Você pegou aquele menino quando ninguém mais quis. Você salvou a vida dele. Você amou ele quando ele não tinha ninguém. Mas ele tem família, Lourdes insistiu. Ele tem o Senhor. Ele tem avós, tios, primos. Gente que pode dar uma vida boa para ele. E ele também tem 11 irmãos que não são de sangue, mas são de coração. Fernando respondeu. Ele tem você. Ele tem uma mãe que trabalha em 3 empregos para colocar comida na mesa dele. Uma mãe que dorme 3 horas por noite para garantir que ele nunca mais passe fome. O senhor vai contar para ele? Lourdes perguntou, a voz saindo num fio. Fernando ficou em silêncio. Aquela era a pergunta que ele vinha evitando desde que descobriu a verdade. Se contasse, mudava tudo. Se não contasse, vivia com a mentira para o resto da vida. Eu não sei. Ele respondeu honesto. Eu passei os últimos dias pensando nisso. Eu tenho uma família que chora esse menino há 5 anos. Minha mãe, que é a avó dele, nunca se recuperou da perda. Ela tem um quarto na casa dela cheio de brinquedos que comprou esperando o Miguel voltar. Fernando limpou as lágrimas. Mas eu também vi a forma como o Mateus olha para você. A forma como ele cuida das outras crianças. A forma como ele é feliz aqui. E eu não sei se tenho o direito de destruir isso. Ele merece saber a verdade. Lourdes falou baixo. Ele merece saber que tem uma família que ama ele. Mas ele já tem. Fernando apertou as mãos dela. Ele já tem você. Não é a mesma coisa. É sim. Fernando se levantou e começou a andar pelo quarto. Minha família pode dar dinheiro para ele. Pode dar escola particular, viagens, roupas caras. Mas você deu algo que dinheiro não compra. Você deu amor incondicional. Você deu sacrifício. Você deu vida. O senhor está dizendo que não vai contar? Lourdes não acreditava no que estava ouvindo. Eu estou dizendo que não sei o que fazer. Fernando parou de andar. E por isso eu vim falar com você. Porque essa decisão não é só minha. É sua também. Você é a mãe dele. Você tem direito de opinar. Lourdes fechou os olhos. O peso daquela decisão era grande demais. Se contassem, Mateus descobriria que tinha outra família.
Uma família rica. E talvez ele quisesse ir. Talvez ele quisesse conhecer os avós, os tios, a vida que poderia ter tido. E ela não podia culpar ele por isso. Mas também não conseguia imaginar a vida sem ele. Eu preciso falar com o Mateus. Lourdes abriu os olhos. Eu preciso olhar nos olhos dele e perguntar o que ele quer. Você tem certeza? Tenho. Lourdes tentou se levantar, mas o corpo ainda estava fraco demais. Fernando segurou ela antes que caísse. Ele merece escolher. Ele merece saber que tem opções. E seja qual for a escolha dele, eu vou respeitar. Fernando olhou para ela com uma admiração que nunca tinha sentido por ninguém. Aquela mulher, doente, sem nada, estava disposta a abrir mão do filho que amava só para dar a ele a chance de ter uma vida melhor. Não era egoísmo, não era orgulho, era amor puro. Eu vou chamar ele. Fernando saiu do quarto e voltou alguns minutos depois com Mateus. O menino entrou com os olhos arregalados olhando para a decoração cara do quarto. Quando viu Lourdes acordada, o rosto dele se iluminou. Tia! Ele correu e abraçou ela com força. Você acordou! Eu estava com tanto medo! Eu tô bem, meu filho. Lourdes bagunçou o cabelo dele. Senta aqui. A gente precisa conversar. Mateus sentou na beirada da cama. Fernando ficou de pé no canto do quarto, observando. Lourdes segurou as mãos do menino e olhou fundo nos olhos dele. Mateus, você lembra de alguma coisa de antes de vir morar comigo? O menino franziu a testa. Não muito. Eu era muito pequeno. Lembro de um carro, de luzes, de gente gritando. Mas é tudo meio embaçado. E você nunca se perguntou se tinha uma família em algum lugar? Mateus olhou para Lourdes com confusão. Eu tenho família. Tenho você. Tenho a Ana Clara, o pequeno João, a Beatriz, todos os outros. Mas e se você tivesse outra família? Lourdes apertou as mãos dele. Uma família de sangue, avós, tios, gente que te procurou. O menino ficou em silêncio por um tempo longo. Depois ele olhou para Fernando. Depois de volta para Lourdes. E quando falou, a voz dele saiu firme. Eu não quero outra família. Eu quero você. E naquele momento, tanto Lourdes quanto Fernando desabaram em lágrimas. O portão da mansão de Fernando foi arrombado às 7 da manhã. Não bateram, não tocaram a campainha, simplesmente entraram. 3 carros pararam na frente da casa com freadas bruscas, que fizeram os pneus chiarem no chão de pedra. Do primeiro carro, desceu uma mulher de uns 65 anos, elegante, com cabelos grisalhos presos num coque perfeito e um olhar que misturava dor e fúria. Era Beatriz, a mãe de Fernando, a avó de Miguel. Ela não esperou ninguém abrir a porta. Entrou direto na sala onde as crianças estavam tomando café da manhã. Mateus estava ajudando Ana Clara a passar geleia no pão quando a mulher parou na frente deles. O silêncio que caiu foi tão pesado que até as crianças menores pararam de mastigar. Miguel! A palavra saiu num sussurro quebrado da boca de Beatriz. Ela estava olhando diretamente para Mateus com os olhos enchendo de lágrimas. Meu Deus! É você! É realmente você! Mateus deixou a faca cair no prato. Ele olhou para a mulher sem entender nada. Moça, acho que a senhora está confundindo eu com outra pessoa. Meu nome é Mateus. Não! Beatriz deu um passo à frente. As mãos dela tremiam. Você é Miguel. Miguel da Silva Ferreira. Nasceu no dia 23 de junho. Tem uma marca de nascença no pescoço. Filho do meu Lucas e da Marina. A voz dela quebrou. Meu neto, que eu chorei como morto por 5 anos. Fernando apareceu correndo na sala. Quando viu a mãe ali, o sangue gelou nas veias. Mãe, o que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Beatriz se virou para ele com uma raiva que Fernando nunca tinha visto. A pergunta é o que você está fazendo escondendo meu neto de mim. Há quanto tempo você sabe? Mãe, não é assim. Há quanto tempo? O grito ecoou pela casa inteira. As crianças se encolheram. Mateus ficou paralisado na cadeira. 1 semana, Fernando admitiu baixando a cabeça.
Eu descobri há uma semana. Uma semana. Beatriz repetiu, cada palavra pingando veneno. Você achou meu neto há uma semana e não me contou. Deixou eu continuar chorando, continuar sofrendo, continuar visitando o túmulo vazio do meu neto todo domingo. Ela limpou as lágrimas com raiva. Por quê? Por que você fez isso comigo? Porque não era simples assim, Fernando explodiu. Porque ele não é só o Miguel, ele é o Mateus também. Ele tem uma vida aqui, tem irmãos, tem uma mãe que... Mãe? Beatriz riu sem humor. Que mãe? Onde ela tá? Quem é essa pessoa que pegou meu neto e não devolveu para a família? Foi nesse momento que Lourdes apareceu na porta da sala. Ela ainda estava fraca, segurando no batente para se apoiar, mas tinha ouvido tudo. Quando Beatriz viu ela, o desprezo no olhar foi instantâneo. É você? Beatriz olhou Lourdes de cima a baixo. Você pegou meu neto? Eu salvei ele. Lourdes respondeu baixo, mas firme. Encontrei ele jogado numa caixa de papelão na porta de um hospital, quase morto, e ninguém apareceu para buscar, porque a gente achava que ele estava morto, Beatriz gritou. Porque os policiais disseram que ele tinha sido levado, porque a gente procurou em todo lugar e não achou. Ela deu um passo na direção de Lourdes. E você, em vez de devolver ele para a família, ficou com ele, escondeu ele, criou ele como se fosse seu. Eu criei ele com amor. Lourdes não desviou o olhar. Dei comida quando ele estava com fome. Dei remédio quando ele estava doente. Segurei a mão dele quando ele chorava de noite com pesadelo. Fui eu quem estava lá. Não a senhora. O tapa veio rápido. Beatriz bateu no rosto de Lourdes com tanta força que ela cambaleou para trás. Fernando segurou a mãe. Mateus pulou da cadeira. Não bate nela! O grito do menino foi tão intenso que todos congelaram. Mateus estava na frente de Lourdes, os braços abertos, protegendo ela. As lágrimas desciam pelo rosto dele. A senhora não pode bater na minha mãe. Eu sou sua avó! Beatriz caiu de joelhos na frente dele. Miguel, meu amor, eu sou a mãe do seu pai. Você tem uma família, tem uma casa, tem tudo o que precisa. Você não precisa ficar aqui com essa mulher que me salvou, Mateus completou, a voz tremendo. Com essa mulher que trabalha em 3 empregos para me dar comida. Com essa mulher que nunca dormiu direito porque fica acordada cuidando de mim e dos meus irmãos. Ele limpou as lágrimas. A senhora não sabe nada sobre ela, não sabe nada sobre mim. Eu sei que você é meu neto. Beatriz segurou os ombros dele. Eu sei que seu pai te amava, que sua mãe biológica te amava, que você tem uma família que te procurou até não poder mais. Ela puxou ele para um abraço apertado. Por favor, vem comigo. Deixa eu te dar a vida que você merece. Mateus ficou imóvel no abraço dela, e pela primeira vez, desde que Lourdes o conhecia, ela viu dúvida nos olhos do menino. Ele olhou para ela por cima do ombro de Beatriz. E Lourdes viu a pergunta silenciosa: o que eu faço? Foi então que um homem entrou na sala. Tinha uns 40 anos, usando terno caro, carregando uma pasta de documentos. Ele foi direto ao ponto. Meu nome é Dr. Ricardo Almeida, sou advogado da família Ferreira. Ele abriu a pasta e tirou alguns papéis. Tenho aqui um mandado de busca e apreensão do menor Miguel da Silva Ferreira, baseado em teste de DNA que confirma parentesco com a senhora Beatriz Ferreira. Ele olhou para Lourdes. A senhora manteve uma criança desaparecida sob sua guarda por 5 anos sem registro oficial, sem processo de adoção, sem documentação legal. Isso configura crime. Lourdes sentiu as pernas fraquejarem. Fernando segurou ela antes que caísse. Além disso, o advogado continuou, foi constatado que a senhora mantém outras 11 crianças em situação irregular. O conselho tutelar já foi acionado. Eles chegarão em 1 hora para recolher todas as crianças e encaminhá-las para abrigos apropriados. Não! O grito saiu de todas as crianças ao mesmo tempo. Ana Clara começou a chorar. As menores se abraçaram.
Mateus saiu do abraço de Beatriz e correu para Lourdes. Tia, eles não podem fazer isso. Eles não podem separar a gente. Miguel, meu amor. Beatriz tentou pegar ele de novo, mas o menino se afastou. Meu nome é Mateus. Ele gritou com uma força que ninguém esperava. Não, Miguel, Mateus, e eu não vou a lugar nenhum sem a minha mãe e sem os meus irmãos. Foi nesse momento que Fernando deu um passo à frente. Ele olhou para a mãe, depois para o advogado, depois para Mateus, e então ele disse as palavras que mudaram tudo. Não vai haver busca e apreensão. Não vai haver separação de crianças, porque a partir de agora, essas 12 crianças estão sob minha guarda legal. Ele pegou o celular e mostrou a tela. Acabei de assinar os documentos de tutela emergencial. Todas as 12. E a Lourdes é a mãe adotiva oficial de todas elas, com meu aval como responsável financeiro e legal. O silêncio que caiu foi absoluto. O advogado olhou para os papéis, depois para o celular de Fernando, depois de volta para Beatriz. A mulher estava pálida. Você não pode fazer isso, ela sussurrou. Ele é meu neto. E é filho da Lourdes também, Fernando respondeu. E eu não vou deixar você destruir essa família. Beatriz olhou para o filho com uma mistura de choque e traição. Depois, ela olhou para Mateus, que estava abraçado em Lourdes. E então, ela fez algo que ninguém esperava. Ela desabou no chão e começou a soluçar. Beatriz chorou no chão da sala por 15 minutos sem parar. Ninguém se mexeu, ninguém falou, apenas assistiram aquela mulher elegante e poderosa se despedaçar diante de todos. Quando ela finalmente conseguiu respirar de novo, levantou o rosto molhado de lágrimas e olhou para Mateus. Me desculpa. A voz saiu quebrada. Me desculpa por entrar aqui desse jeito, por gritar, por bater. Ela limpou o rosto com as costas da mão. Eu passei 5 anos achando que tinha perdido você. 5 anos chorando, 5 anos rezando para você voltar. E quando eu descobri que você estava vivo, eu enlouqueci. Mateus continuou abraçado em Lourdes, mas o olhar dele tinha amolecido um pouco. Beatriz se arrastou de joelhos até eles e parou a 1 metro de distância. Ela não tentou tocar, apenas olhou. Eu não vim aqui para roubar você dela. Beatriz olhou para Lourdes. Eu vim porque estou desesperada, porque você é tudo que me resta do meu filho, e eu não quero te perder de novo. A voz dela quebrou. Mas eu também não quero te machucar. Foi Lourdes quem falou primeiro. A senhora tem todo o direito de conhecer ele, de fazer parte da vida dele. Ele é sangue da senhora. Ela passou a mão no cabelo de Mateus. Mas ele também é meu filho, e eu não vou deixar que arranquem ele de mim. E se a gente não arrancar? Beatriz perguntou baixinho. E se a gente dividir? Fernando se aproximou e se ajoelhou ao lado da mãe. Mãe, eu tenho uma proposta, mas você precisa ouvir com o coração aberto. Beatriz olhou para o filho e acenou com a cabeça. Eu tô criando um instituto. Fernando começou. Instituto Esperança. Vai ser um lugar para cuidar de crianças que foram abandonadas. Assim como o Mateus e essas outras 11 foram. A Lourdes vai ser a diretora. Vai morar lá com todas as crianças numa casa grande, com estrutura, com educação, com saúde. Ele fez uma pausa. E eu quero que você seja a presidente do conselho. Quero que você ajude a gente a salvar outras crianças como o Mateus foi salvo. E o Miguel? Beatriz perguntou. Como fica? O nome dele é Mateus agora. Fernando respondeu. Mas ele pode saber a história do Miguel. Pode conhecer a família. Pode visitar você, passar finais de semana, conhecer os tios, os primos. Ele segurou a mão da mãe. Mas a casa dele, a mãe dele, é aqui, com a Lourdes. Beatriz ficou em silêncio por um tempo longo. Depois, ela olhou para Mateus. Você quer isso? Quer me conhecer? Mateus olhou para Lourdes, que acenou com a cabeça, dando permissão. Então ele soltou ela devagar e deu 2 passos na direção de Beatriz. Eu quero conhecer a senhora. Quero saber sobre o meu pai, sobre a minha mãe biológica, sobre a família. Ele parou na frente dela.
Mas a minha casa é com a tia Lourdes. Ela é minha mãe de verdade. Beatriz puxou o menino para um abraço e chorou de novo. Mas dessa vez não era choro de dor, era choro de alívio, de gratidão, de recomeço. 6 meses depois, o Instituto Esperança foi inaugurado. Era uma propriedade enorme nos arredores da cidade, com casa grande, quadra, piscina, horta e espaço para 50 crianças. Lourdes morava lá com as 12, agora todas oficialmente adotadas por ela com apoio financeiro de Fernando. Beatriz visitava 3 vezes por semana e havia criado um vínculo especial não só com Mateus, mas com todas as crianças. Anderson apareceu na inauguração. Ele pediu desculpas públicas para Lourdes, de joelhos, na frente de todos os convidados. Disse que tinha sido um homem pequeno, preconceituoso e que queria uma chance de consertar. Lourdes o contratou como coordenador administrativo do Instituto. Ele nunca mais cometeu o mesmo erro. Carla se tornou a chefe da cozinha do Instituto, preparando refeições diárias, não só para as crianças de lá, mas também para distribuir na comunidade. Fernando fechou o restaurante Terraço Nobre e transformou o prédio em um restaurante comunitário, onde pessoas em situação de rua podiam comer gratuitamente. Na cerimônia de inauguração, Fernando chamou Lourdes ao palco. Ela subiu descalça, do jeito que sempre viveu, mas com um vestido simples que Beatriz tinha dado de presente. As crianças estavam na primeira fila, todas uniformizadas, todas limpas, todas sorrindo. Essa mulher, Fernando começou, a voz embargada, me ensinou o que é riqueza de verdade. Não é dinheiro no banco, não é carro importado, não é mansão. Ele olhou para ela. É acordar todo dia e escolher o amor. É trabalhar até o corpo gritar de dor para alimentar bocas que não são suas por sangue, mas são por escolha. É abrir mão de tudo para não abrir mão de ninguém. Lourdes estava chorando. As crianças também. Até Beatriz, sentada na primeira fila ao lado de Mateus, limpava os olhos. A Lourdes salvou 12 crianças. Fernando continuou. Mas, na verdade, ela salvou 13. Porque ela salvou eu também. Me salvou de uma vida vazia. Me mostrou que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela dá. Ele entregou o microfone para Lourdes. Ela segurou com as mãos tremendo e olhou para o público de mais de 200 pessoas. Depois, olhou para as crianças. E então disse as últimas palavras daquela história. Eu não fiz nada de especial. Eu só não conseguia ver criança com fome e virar as costas. Não conseguia ver gente sofrendo e fingir que não era comigo. Ela limpou as lágrimas. A gente vive num mundo onde todo mundo quer ser grande, quer ser rico, quer ser importante. Mas eu aprendi que a coisa mais importante que a gente pode ser é presente. Presente na vida de quem precisa. Presente na dor de quem sofre. Presente no abandono de quem foi esquecido. Ela olhou para Fernando, depois para Beatriz, depois de volta para as crianças. Essas 12 crianças não são minhas. Elas são delas mesmas. Eu só tive o privilégio de estar presente quando elas mais precisaram. E se cada um de vocês aqui escolher estar presente para uma pessoa, para uma criança, para um vizinho, a gente muda o mundo inteiro. O silêncio que caiu foi tão profundo que dava para ouvir o vento nas árvores. Então uma pessoa começou a bater palma. Depois outra. Depois todas as 200 pessoas se levantaram e aplaudiram por 5 minutos sem parar. Mateus subiu no palco e abraçou Lourdes. Ana Clara veio atrás. Depois todas as outras 10 crianças. Fernando se juntou ao abraço coletivo. E por último, Beatriz subiu também e abraçou todo mundo junto. Naquele momento, naquele abraço gigante, não tinha a avó rica, mãe pobre, empresário, criança abandonada. Tinha só família. Família de verdade. Aquela que a gente escolhe, que a gente constrói, que a gente ama. E foi assim que a história da empregada que recolhia sobras terminou. Não com ela sendo salva, mas com ela salvando todo mundo ao redor. Porque no final,
A maior riqueza que alguém pode ter não é o que guarda para si, é o que divide com o mundo.